boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi. Estamos mais uma vez aqui para a gente comentar sobre Umbanda. Hoje eu queria falar sobre cirurgias espirituais, né? Qual a diferença da cura espiritual para a cirurgia espiritual? Quando a gente vai falar de cura, a gente vai falar de processos espirituais em si, processos emocionais e também processos físicos, né? Quando a gente vai falar sobre cirurgia espiritual, a cirurgia espiritual a gente imagina processos que possam ser extirpados do corpo físico, tá? Então, quando a gente fala sobre cirurgia, a gente vai imaginar um procedimento que possa remover algo do corpo físico de alguém. Por exemplo, a pessoa tem um câncer, a pessoa tem um tumor e esse processo da cirurgia será um auxiliador para a medicina convencional realizar aquilo que ela pretende. Por exemplo, nós já vimos casos excepcionais em que há a cirurgia com a materialização de alguns objetos na pessoa, sendo implantados ou retirados. Então, o que acontece? Nesse processo de cura espiritual, através da cirurgia, a espiritualidade ela vai trabalhar com energias materiais. Para trabalhar as energias materiais, a espiritualidade ela lida com dois tipos de energia. A energia do próprio ser humano e a energia de substâncias ou elementos que possam ser agregados ao processo cirúrgico. O espírito, ele não é um ser material. Então, para que o espírito trabalhe a materialidade, ele precisa dessa conexão espiritual com o médium e também com alguns elementos. Por exemplo, quando o guia espiritual, ele passa um defumador, ele passa um banho, ele usa água para colocar elementos espirituais e depois o paciente beber. Que mais? Nós também temos o processo em que o ectoplasma, o fluido vital do médium é utilizado como se fosse um bisturi, né? Nas cirurgias mais modernas, a gente usa a luz. O laser é uma luz que nós fazemos cortes no corpo físico. Por exemplo, a minha área é otorrino, então a gente usa o laser, o bisturi de ultrassom para poder fazer cortes no tecido e não haver sangramento. O instrumento que a espiritualidade trabalha é o ectoplasma do médium, o bioplasma das plantas e a força energética dos elementos não vivos, né, inorgânicos. Então sempre há a força vital do médium e os elementos orgânicos que podem ser utilizados ali. A gente, no nosso trabalho de cura, nós vamos atender através da energia espiritual para tratamentos espirituais com desobsessão. Nós vamos atender através da energia espiritual do espírito em cima do campo mental da pessoa a ser tratada para tratamentos de alterações emocionais, psíquicas. E nós vamos também ter o padrão de cura física. O que nós percebemos em alguns momentos? Que durante o processo de cirurgia espiritual, que no nosso caso não há corte, não há, como é uma cirurgia espiritual à distância, o médium que está trabalhando fica no terreiro
e o guia espiritual se desloca com sua equipe até o domicílio, até a casa ou o hospital, o local em que a pessoa a ser tratada vai ser tratada. Então é importante que ela fique num posicionamento relaxado, tá? Nós temos casos em que a pessoa sentiu uma dor, uma agulhada no corpo, como se tivesse sendo introduzido uma agulha no corpo da pessoa. Então é importante que a pessoa tenha a noção, o paciente a ser tratado tenha uma noção que pode ocorrer um certo grau de desconforto momentâneo e depois vai haver um relaxamento e uma tranquilidade. É importante também que, dependendo do grau do problema, um só procedimento não é o suficiente para tratar tudo. Então é importante que os irmãos, a gente recomenda que esse tratamento que nós vamos fazer pelo Telegram, a pessoa faça no mínimo 3 sessões, tá? E gradativamente nós vamos deixar um canal aberto, que é o Telegram de Umbanda de Cura Feedback, para que os irmãos possam dar os seus depoimentos. Olha, eu não senti nada, ou senti a agulha, ou senti mexer, eu senti uma pressão. Então é importante que dê um feedback para a gente, porque a espiritualidade que vai tratar à distância, o tratamento é exatamente o mesmo, como se o médium estivesse do lado. Só que não vai ter uma distância entre o local de execução do procedimento magístico, onde será doado a energia física, para o local onde vai ser recebido, onde vai estar o paciente. Então é importante que os irmãos tenham essa noção. Não há um prejuízo, não há prejuízo pela distância, exatamente porque para o pensamento e para a energia não há distâncias a ser percorrida. O que a gente acha que seria muito tempo de um local para o outro, eles vão para lá como se fosse simplesmente o pensamento. Então é muito importante que os irmãos entendam que a distância ela não vai dar prejuízo ao tratamento. Então, as curas espirituais, elas requerem, muitas vezes, a introdução de energia equilibrada na pessoa e, muitas vezes, vai haver a necessidade de retirar a energia ruim que está impregnada no corpo físico da pessoa. Então, o procedimento é esse balanço entre você introduzir uma energia equilibrada e retirar a energia desequilibrada do organismo da pessoa. Então a gente deixa aberto para que os irmãos compreendam. Vamos deixar o link no Telegram, do Telegram Umbanda de Cura, e vamos deixar um link do Telegram Umbanda de Cura Feedback. O Umbanda de Cura é só para botar o nome da pessoa e a data, o primeiro nome, a data de nascimento ou morte, e o caso, se é espiritual, emocional ou físico, né? Espiritual, emocional ou físico. Então é importante, nesse não haverá conversas. No Telegram Umbanda de Cura Feedback, aí sim pode tirar dúvidas, a pessoa pode colocar lá seus relatos, tá? E aí a gente vai respondendo dentro da medida do possível. Então a gente fica hoje por aqui. Axé, meus irmãos.